E boa noite! Aqui a gente já começa assim, ó. Não fico esperando as pessoas entrarem aqui, não. Aqui a gente já começa com a corda toda, porque a gente vem se preparando, sabe? A gente já se prepara para chegar aqui, a gente já se prepara para estar aqui toda terça-feira. Então aqui não tem essa de ficar esperando as pessoas chegarem, não. Aqui a gente já entra e já vai fazendo tudo que é necessário fazer. Então vamos falar boa noite para esse pessoal que já está aqui? Guilherme, Maria Eliane, deve ser. Maria Eliane, boa noite, Guilherme. Áudio e vídeo, ok. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada. Então, boa noite para todo mundo que já está chegando, que já está entrando. E daqui a pouquinho a gente tem aí a nossa convidada linda, maravilhosa, a Isa, que é uma menina hoje que eu tenho como filha. É uma menina que eu tenho certeza que vai trazer aqui para vocês muita coisa boa, muita coisa maravilhosa. E é uma menina que eu encontrei. Eu falo menina em função da idade dela e da mentalidade que ela já tem e que está buscando expandir cada vez mais. É uma menina que comprou o meu livro, meu novo livro, o Maestria Emocional, e que disse que esse livro transformou a vida dela. Então eu quero muito que ela venha falar para vocês o que é uma transformação de vida quando você se propõe, se deixa e se permite ser transformado, tudo que pode acontecer na sua vida, que é o que aconteceu comigo depois dos 50 anos. Olha que coisa maravilhosa. Eu digo que hoje eu estou vivendo muitos anos. O livro fala sobre inteligência emocional? Também. Ele é um livro, Maestria Emocional. A primeira coisa para que você comece a lidar com as suas emoções é você entender que a maioria das pessoas são vitimistas. Este livro aqui, ele é de origem J.P. Marques. Eu vou te explicar qual é a origem desse livro. Por que eu escrevi esse livro? Eu fui fazer uma mentoria, um workshop, aliás, chamado Maestria Emocional, a Demolição do Vitimismo. Esse era o nome do workshop. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer porque eu estou advogada há 30 anos, então eu lido com muitos vitimistas. Então eu fui para fazer e saber lidar de uma maneira melhor com os meus clientes. Por isso que eu fui fazer esse workshop chamado Maestria Emocional. E aí, qual não foi a minha surpresa? Que eu descobri que a vitimista era eu. Acredita? A vitimista era eu, como são 95% das pessoas, são pessoas vitimistas. Aí o que eu fiz? Eu peguei aquele workshop para honrar, porque quem conhece os princípios que são eternos, um dos princípios é o princípio da honra. Então, honrai os que me honram e desonrarei os que me desonrarem. Isso é o que Deus fala. Então, eu fui honrar a pessoa que criou esse workshop, que é o Matheus Ribeiro, nada mais, nada menos que o vice-presidente das organizações do Pablo Marçal, de todas as empresas, bem como da plataforma internacional, palestrante, ele é mentor, tanto que eu faço parte do Performance dele, e fui honrar o Matheus por ter me aberto os olhos, a visão e a mente a respeito de mim mesma, que eu era uma pessoa vitimista. E aí eu fui honrá-lo e escrevi esse livro para que ele lançasse. Eu transformei o workshop dele em um livro. E aí o que aconteceu? Qual não foi a minha surpresa quando o Matheus Ribeiro me chamou para assinar o livro junto com ele. Então, esse livro é o workshop que o Matheus deu de 3 horas, que eu assisti e que eu transformei em um livro. Então, para você ver como muitas vezes a gente acredita que nós estamos totalmente resolvidos em questão das nossas emoções. E a gente se surpreende demais quando a gente vê que a gente não dá para mudar ninguém. Porque o primeiro a ser mudado é a gente mesmo. E isso choca. Isso choca demais a gente. Isso choca demais. E uma dessas pessoas que hoje
também é Performind do Matheus, que se tornou Performind no último Lex que ele fez, porque o Matheus tem um segmento que chama Lex, que são líderes exponenciais, e a cada 2 meses ele faz uma imersão. Então, agora, ela fez agora, em junho, e ela se tornou Performind. E ela comprou o meu livro. E ela leu. E ela disse que esse livro transformou a mente, a mentalidade, a cabeça, algumas atitudes. Ela tomou algumas atitudes que ela precisava tomar. Por isso que hoje a gente vai falar, eu não sei se ela já está aqui. Isa, me dá um oi aí, se você estiver por aqui. Que aí eu já quero te chamar, Isa. Veja se você já está por aqui, eu não sei se você está. Vamos ver se a gente já consegue chamar a Isa. Chamar a Isa ficou legal, né? Responde. Mas assim, eu venho todas as terças-feiras aqui para falar a respeito de emoções mesmo. Nós falamos a respeito de emoções. A Laís entrou. Oi, minha linda! Oi. Boa noite, querida. Boa noite. Eu estava tentando, assim, passar para as pessoas quem é a Isa. E me conta. E aí eu falei que ninguém melhor do que você para falar a respeito de você, né, meu amor? Ninguém. Você pode tentar, Elce, a gente já se conhece. A gente já teve um tempinho juntas, mas ninguém melhor do que eu. E tem Exatamente. mais. Além de falar de mim, eu vou mostrar uma coisa para vocês, que eu acho que melhor do que palavras são imagens. Então eu vou colocar aqui alguns livros que eu tenho lido, e entre eles, o que não sai do meu... O que não desgrudo mais. Eu te contei, né? Que ele... Sim. No meu horário de almoço, eu ficava com ele lá. Então, assim... No dia que você falou, cadê o livro? Eu falei, Elce, tá no escritório. Porque na hora do almoço... É verdade. Então, mas eu vou contar pra você, Elce. Eu tô completamente apaixonada pelo seu livro. Seu e do Matheus. Como eu falei, a vida da Isabela é outra depois desse livro. Mas antes desse, os livros que eu estava lendo e que têm tudo a ver com maestria emocional são A Coragem de Não Agradar. Isso aqui, e sabe o que? Perfeito! Sabe o que é pegar um livro e falar assim, meu Deus, eu precisava de cada página. Aqui, ó. Perfeito, eu tenho ele. Então, eu tenho também. Eu comprei, então, eu li. Perfeito. E Shiro, para quem não conhece, gente, Shiro Kishimi e Fumitaki Koga, 2 escritores japoneses. Além desses, Viver Não Dói. Não dói, viver não precisa doer. E por último, para a gente começar a falar do maestria emocional, esses livros, todos esses livros me tocaram profundamente. E você, né, comentou que você também tem a coragem de não agradar. Muitas vezes, a gente compra um livro pelo título e deixa o livro ali. Por exemplo, olha, em cima tem alguns. Só que se eu colocar os meus livros na prateleira e não abrir e ler todo dia, não vai adiantar nada. Não sei. Exatamente. Eu já tô até com calor, gente. Vou ter que tirar aqui, porque... eu já tirei. Vou ter que tirar, porque essa live promete. Então, vou tirar. Fica aqui meu blazer. Então, vamos para o maestria emocional. Me conta, Elce, me conta. Você me falou assim, vamos contar como que a vida da Isabela transformou. Mas eu quero ouvir de você umas perguntas, porque o livro é seu. Eu tô apaixonada por ele. Aqui tá o Rafael Gataz. Ele é o meu... Ele anda comigo, junto no curso. Que joia! Junto, que nas nossas reuniões, quando a gente conversa, ele me fala que ele tá mais... Oi, Isa, acho que tá... Vê se não tá travando um pouquinho para você. Não, agora melhorou. Melhorou. O Rafael é a dupla que tem andado comigo. E
a gente tá tão alinhado que tem dia que a gente vai falar sobre algumas coisas da vida, aí eu falo assim, caramba, lá na página 98 do livro da Elsie, tá falando sobre isso. E aí ele fala assim, eu tô nessa página também. Eu acho que esses dias a gente estava falando, era sobre a 68 ou 67. E aí vamos falar o que tá nessas páginas, né? Porque por que que isso mudou tanto a minha vida? Ah, então, você quer me fazer umas perguntas? O que você acha? Eu quero primeiro que você diga quem é a Isa. Ai, a Isa, você já me apresentou como empreendedora. E sim, eu sou hoje uma empreendedora. Só que tudo mudou há 4 semanas. Tudo mudou pós-Lex. Lex. O Lex, e aí, ai, gente, o Lex transformou minha vida. Agora, depois do Lex, eu tô. Tanta gente fala isso, mas e aí? E aí? E a E ação, a né? ação? Qual foi E a as ação? galinhas? E as... E as galinhas que você não quer mais que te persiga? Então, o que aconteceu? Já saí do galinheiro. Vocês estão vendo esse cenário lindo? Olha esse cenário. Gente, o galinheiro não me cabia mais. Eu vim, como eu falei naquela live, para a casa do pai. E é a casa do meu pai. É a casa do meu pai César. Porque não tem lugar melhor onde eu me sinta mais confortável, mais acolhida hoje do que a casa do meu pai. E o meu pai é um dos maiores empreendedores que eu conheço. O meu avô, de 91 anos, é um dos maiores empreendedores que eu conheço. Meu avô tem um livro escrito. Olha isso. Eu não trouxe o livro dele, mas eu vou trazer. Então, a Isa é filha do César Maciel, filha da Sandra Maciel, neta do senhor Osílio Soares de Oliveira, neta da dona Clara Maria Maciel, que tá bem ali, ó, com 92 aninhos, no sono da beleza. E todas essas pessoas que eu citei e algumas outras me fizeram essa empreendedora que eu sou hoje. E essa mulher forte que eu me tornei. E uma mulher que até 4 semanas ficava caindo no vitimismo, de falar assim: ai, gente, eu queria tanto sair do meu trabalho e começar a empreender, mas eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu sou CLT. Eu sou CLT. Tenho garantia, tenho estabilidade, estou É, garantida. se eu tinha medo de perder meu plano de saúde. E assim, medo de perder o plano de saúde é tão pequeno. Eu percebi depois do seu livro que tudo que eu estou conquistando, porque já começou, como empreendedora, eu sou capaz de pagar ou o meu plano de saúde ou as consultas para os profissionais que eu vou precisar me consultar e vou pagar o que o profissional merece. É isso. É isso, não é ficar com medo, Sobre não é isso. medo de plano de saúde, não é medo, ai, incerteza, tudo isso ficou para trás. E assim, a página tá virada. Eu tô, para não mentir, tá, Elsie? Eu tô no ponto do seu livro que fala assim: um dos aspectos mais poderosos de desmistificar o dinheiro é desafiar as crenças limitantes que muitas vezes o rodeiam. E aqui, ó, falta um pouquinho, né? Aqui, ó. Sim. Falta isso aqui. E assim, esse é meu livro de cabeceira, porque sabe quando cada página que você lê, você vê a realidade? Você vê que é isso mesmo? E quando você pergunta quem é a Isa, eu demorei um pouquinho para responder. Mas é porque não é tão simples responder quem eu sou. Não. Não é em 1 minuto ou 2. Mas agora, acho que eu já falei um pouquinho sobre quem é a Isa. Porque, você sabe, Isa, por que eu faço essa pergunta? Uhum. Porque quem me dá essa resposta, que não é fácil de se definir, é porque não chegou, entendeu que se conhecer é algo diário. Porque nós somos complexos, né? Nós somos natureza. A nossa natureza é de sacerdote e reinante. E você não se
um sacerdote, um reinante, e estagna naquela situação. Você vai aprendendo a ser, porque o sacerdote é o representante de Deus Sim. nessa terra. Então, em Êxodo, quando o povo que estava sendo levado por Moisés, Deus queria falar com eles face a face, eles ficaram com medo e pediram para que Moisés Sim. falasse. E naquele momento, Deus ia transformá-los em sacerdote, que é o representante, Sim. e em rei, que era para representar Sim. o reino. E eles abdicaram desse direito. É. Então, quando a gente entende que a gente precisa tomar posse dessa nossa natureza de reinante, de governante, é que a nossa mente expande. Mas você só consegue fazer isso quando você tem a certeza de que você não chegou em um nível onde você precisa parar de aprender. Elsie, eu não creio que exista esse nível. Não creio. Não. É por isso que quem se conhece diz isso. Sim, porque Eu posso falar como eu estou. sim, como eu estou e como eu tenho buscado melhorar ou aprender. E assim, gente, eu trouxe esses aqui, que são os de cabeceira hoje, só que tem um que todo mundo está cansado de saber, que antes de ler qualquer um deles, eu como esse livro que é a minha Bíblia. É porque todos esses livros que você disse, que estão aí nas suas mãos, inclusive o meu, ele foi tirado de princípios bíblicos. Então, Tem- é de lá, que é o nosso primeiro manual. Não tem como você ler e aprender qualquer outra coisa e mudar. Eu estava conversando, eu vou falar algo muito Por forte favor. aqui agora, Isa, muito forte. Muito forte. Eu estava conversando com uma amiga, inclusive ela está aqui, eu esperei ela entrar para poder falar isso. E ela vai começar a fazer a pós-graduação do Rodrigo Silva, Uhum. que é um arqueólogo. Ok. Ele é pastor e ele é um arqueólogo e ele fala da Bíblia com arqueologia, com coisas. Inclusive, ele tem um museu. Ele é arqueólogo lá em Israel, tem um museu aqui próximo de Campinas. E ele é um cara, assim, ele faz um podcast com o Primo Rico, Sim. contando as histórias das pessoas da Bíblia. Então, Rodrigo Silva é o must. E aí ela veio me perguntar, assim, que diz assim, que não pode colocar vinho novo em odre Velho, velho. Agora, o que é esse odre? o odre, eu, Isabela, tudo que eu tenho recebido de novo, eu falo assim, aqui são informações, são conhecimentos, tudo isso é o novo que está vindo. O vinho novo que está vindo para o odre. Eu considero Sim. que o odre sou eu. E eu não posso, se eu for um E odre aí, velho, como é que você entende que é você? Porque odre é um animal, eu nunca tive conhecimento disso. Ela me explicou. Aham. Agora, há pouco, antes de eu entrar. O odre é um animal que eles matavam, não tinha onde você colocar o vinho para fermentar. Então, eles colocavam, ele é um animal que tem uma couraça muito dura, que tem um couro, né? Então, esperava aquele couro secar para colocar o vinho lá Sim. dentro. Então, se o odre velho, o couro já tinha rachado e ele não ia se expandir. O vinho não ia fermentar e se expandir. Sim. O odre velho ele ia se misturar com o couro, ia continuar da mesma forma e não ia se transformar num vinho bom. Entendo. Agora, o odre novo, ele não estava ressecado o couro, então ele tinha como se expandir. Uau. Então, o que a gente precisa ter? Uma mente, um coração ensinável e uma mente que você tem a vontade de expandir, Sim. que é o que você muda. Primeiro, você precisa trabalhar a sua mente, isso é bíblico. Sim. Então, eu fui fazer esse workshop, esse Maestria Emocional do Matheus, porque é um workshop, eu estava explicando, que eu fui fazer, como advogada, eu lido com muito vitimista. Então, eu queria saber como é que eu ia lidar com os vitimistas, para reconhecê-los. Qual não foi a minha total
e absoluta surpresa quando eu descobri que a vitimista do pedaço era eu. E aí? Dorme com essa bronca. Dorme com essa bronca. E aí eu rolava de um lado, eu rolava do outro, porque eu fiquei absolutamente chocada. Inclusive, acredito que você perdeu noites de sono. Noites totais. Pois eu também. Pois eu também perdi. Noites totais, que eu falo, meu Deus, ele está me descrevendo. Ele está me descrevendo. Sou eu que faço isso. Mas você Sou eu que faço isso. é um ódio. Isa, eu olhava para a casa que eu moro, hoje, depois de ter morado numa comunidade, eu olhava para a casa que eu moro hoje, eu ia fazer minhas orações de manhã, do lado de fora, eu olhava e falava assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Quem que eu penso que eu sou para estar aqui? Você é a mulher que conquistou tudo isso. Você entendeu? Olha o que eu vivi, o conflito que eu tive comigo, esse bloqueio que a gente fala. O Rondinelli. Rondinelli, às vezes falamos palavras negativas ao nosso respeito, e é por isso que não reinamos. Eu sabia que Audrey era um recipiente, mas não sabia como era. Você viu? Você vê como a gente aprende? A gente aprende, gente. A gente aprende. E ela, sabe, eu estava pensando assim hoje, né? Alguma coisa assim mais impactante para falar. A hora que ela veio com isso, eu falei, meu Deus, as pessoas precisam entender que elas precisam expandir a mente e que todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. O orgulho de achar que você não tem nada para aprender acaba com a sua vida. Porque eu tinha esse orgulho. 30 anos sendo advogada, tem 30 anos dando aula, ensinando. Eu vou aprender o quê? Eu não tenho nada para aprender. Comecei a viver aos 54 anos. Foi quando eu comecei a viver. Tenho 55, então eu tenho 1 ano de vida. Remido em 10 anos, porque o que aconteceu nesse ano não aconteceu em 10 anos, em 50 da minha vida. É o que eu tenho sentido do último mês. Nunca aconteceu tanta coisa comigo como no último mês. E assim, você me contou que tem 1 ano que tudo isso tem acontecido com você, e comigo tem 1 mês. Então, olha assim, dadas as devidas proporções, em 1 mês, ó, e aí assim, como eu gosto muito de usar os livros, né? Usar, ler, reler, compartilhar. Esse aqui que é um dos mais difíceis de todos os que eu tenho lido, porque ele traz muitos aspectos que são, não, eu não digo contrários, mas eles desafiam a Bíblia. Sim. Acontece que eu gosto de ler livros que também falam coisas diferentes da Bíblia, porque eu creio que eu tenho muito a aprender. E tem e é necessário. Sim, é necessário. É necessário que você aprenda a respeito de tudo. Sim. Então, quando você falou que você percebeu que tinha coisas, né? 30 anos como advogada. E aí, nesse 1 ano, você viu, né, coisas que você achava que você tinha tanta certeza nesses 30 anos. E aí, depois desse workshop Maestria Emocional, você percebeu, o jogo virou, não é mesmo? Total. Agora a vítima. Só que assim, o importante, eu creio, e foi o que aconteceu comigo, quando eu ouvi você falar no Lex, várias pessoas já me chamaram de louca e tentaram me colocar no hospício. Eu falei, eu quero falar com essa mulher. Sabe por quê? Porque eu ouvi isso tantas vezes. Eu vou só fechar a janela aqui, que agora eu tô com um pouquinho de frio. Tantas vezes. Agora, posso te contar uma coisa antes que você continue? Eu já fui pro hospício, tá? Quem deixou, Elsie? Quem deixou? Mas quem deixou? Já fui, já morei lá por 30 dias, quando eu tentei me matar. Elsie, tá bom, foi necessário. Por isso que eu falo que me chamar de louca, gente, eu posso falar uma coisa para vocês? Me chamar de louca, eu vou falar para você, não me dá um pingo de situação, porque eu tenho atestado e tudo.
Foi o que eu ouvi no Lex. E você conta algumas partes no livro, outras não. Eu creio que eu estou escrevendo meu livro, inclusive, espero lançar num prazo razoável. Não quero colocar ainda data, porque a gente está numa live e não vou falar. Meu livro será lançado no próximo mês. Ainda não vou colocar. Mas ele está sendo escrito. E aí, Elci, agora eu queria te fazer uma pergunta. Como uma mulher que escreveu um livro tão forte, eu quero te fazer uma pergunta. Você me contou agora uma coisa que eu já sabia desde o Lex. E é uma coisa que, em alguns momentos, eu, Isabela, não sei se colocaria para todas as pessoas que estão me ouvindo. E eu também não sei se eu colocaria no meu livro. Você, como escritora, você você. Ai, meu coração até dói. Essa informação que você acabou de falar aqui para todo mundo que está ouvindo essa live, você acha fácil colocar no livro? Hoje sim. Ok. Hoje. Depois desse. Depois que eu vi que essa não era a minha história. Sim, não é a sua história. E essa história ficou para trás. E esses 30 dias ficaram para trás. Você hoje é uma nova mulher, uma mulher fortíssima que eu falei, eu tive o privilégio de tomar um café com você em São Paulo. Eu creio que aquele café abriu portas. E engraçado, né? A Lorena, que palestrou também na sexta-feira. O Lex foi no sábado e no domingo, e a Lorena, na sexta-feira, ela palestrou. Ela falou uma coisa para mim. Um café pode abrir portas. E o café da manhã que nós tomamos naquele hotel abriu muitas portas. Portas, janelas, abriu casas. Então, depois da live, eu queria conversar com você sobre até onde eu posso e devo Tá. colocar informações aqui. Não no primeiro livro. Não, no primeiro livro. Não. É o meu primeiro livro e tem coisas da vida da Isabela que eu creio que devem ser compartilhadas no momento certo. Sim. Então, Quando essas coisas não mais te incomodarem. sim. Como você está preocupada em colocar, é sinal que ela te incomoda de alguma forma. Ainda. Sim, ainda. Então, quando você tratar, hoje eu trato como piada. Piada! Ai, mas você é louca. Ficou atestado e Ô, tudo. Elci, eu não fui pro hospício, não. Mas algumas pessoas. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Quem que tá aqui que talvez saiba? Giovana, minha cunhada querida, Rondinelli, Matheus Henrique. E tem o José Chaves. Gente, o José Chaves Souza. Oi. Eu não sei se ele continua aqui, eu espero que sim. É uma das pessoas, além dessas que eu citei, que me conhecem pessoalmente. E essas pessoas que me conhecem pessoalmente, algumas há mais tempo, outras há pouco tempo, elas já viveram algumas fases da Isabela em que pessoas quiseram. Acho que ninguém chegou a me arrastar para o hospício, não, mas falaram assim: aqui, te cuida, te cuida. E é sempre assim que vem, né, Elci? É Sim. sempre assim: te cuida, porque seu próximo passo pode ser para dentro do hospício. Gente, e assim, vou falar. As pessoas que falaram isso para mim não me conhecem. Não me conhecem mesmo. Porque se eles quiseram colocar dentro da minha mente a ideia de que eu deveria estar no hospício, eles não me conhecem. Olha O Zé só, Chaves falou aqui, eu acho muito é o normal. Zusa, é o Zusa. E essa pessoa que eu te falei, que me conhece há muitos anos, e é uma pessoa empreendedora, uma pessoa, assim, com uma mente muito à frente de muitas pessoas que eu convivo. E o Zusa, quando a gente senta numa mesa,
que é um dos melhores lugares, né, Elcio? Para tomar um café, Sim, é o melhor é lugar, gente. lugar. Eu me sentei numa mesa com o Zusa. E é uma mesa na casa da minha família. Ele com certeza se lembra, eu creio que ele se lembra desse dia. E nesse dia a gente falou sobre negócios de uma forma, como eu falo, à frente, bem à frente, de conversas que eu tenho com outras pessoas, porque não é todo mundo que consegue acompanhar meu raciocínio lógico. Sim, Você, Elcio, tá muito claro que a gente anda na mesma página. Se a gente for caminhar, a gente vai caminhar na mesma velocidade. E o meu raciocínio lógico tá bem alinhado com o seu, com o do Matheus Ribeiro. E assim, para mim, falar que eu consigo acompanhar o que o Matheus Ribeiro fala e o que você fala, Elcio, é um privilégio. E é uma honra, porque vocês têm conhecimento de causa, vocês sabem muito bem do que estão falando. E o Zusa, que está aqui, ó, ele é uma dessas pessoas. sim. E aqui ele acabou de escrever que, para mim, você e eu temos o mesmo valor. E assim, Olha que gostoso. coração. O Zusa é o pai de um grande amigo de escola. E eu tenho muito carinho pela família dele. E ver uma pessoa que me conhece desde tão pequenininha falar que a gente tem o mesmo valor, Exatamente. sabe? Eu E aqui. tô, esse Vitor Jorel que está aqui é meu filho. Ah, O Vitor, durante um grande tempo da minha vida, o Vitor foi meu pai. Eu fui filha do Vitor. Quando eu tive depressão, eu me tornei filha do Vitor. uhum, Eu fiz o Vitor sofrer durante um bom tempo, porque eu dei uma função que era é, minha para ele. Eu havia me separado do pai dele e eu dei para ele uma função que era minha. uhum. E ele tomou para si. E depois que eu comecei a melhorar, né, que eu encontrei, me casei novamente, aí o Vitor se rebelou. Por quê? É o seu mais Ele tinha velho? 16, É o seu... ele tem 36 hoje. Ah, Ele tinha 16, você imagina ele cuidar como pai da própria. de mim, que não tomava banho, que não comia, que não saía da cama, que não dormia. Para ele era muito difícil isso. Me visitar no hospital para ele era muito difícil. E aí, então, depois disso, que eu passei por toda essa situação, conheci Jesus, tal, enfim. E aí eu falava assim que pro Vitor, Vitor, quando eu crescer, eu quero ser igual você. Eu dizia. Aí, quando eu me conheci, eu falei para ele assim: você que lute para ser igual a mim. Que não vai ser fácil. Que não vai ser fácil. Nada fácil. Você que lute. Essa história de querer ser igual a você, quando eu falava para ele, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Uhum. Agora eu falo para ele, quando você crescer, você que lute para ser igual a mim. Que bom, Elcio, que você viveu as duas fases, né? Exatamente. Agora ele que lute para conseguir ser igual a mim. E eu tenho... E eu achava tão lindo falar isso. Meu filho, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. E chorava na situação. Porque eu era vítima da circunstância, tadinha de mim, que tentou tirar a própria vida, que foi parar no hospício. Cara, lá é tão gostoso, meu, até porque eu não queria sair Deve de ser lá, né? muito confortável, né, Elcio? Porque você tem horário para comer. Eu fumava na época. A cada uma hora eu pegava meu cigarrinho, Uhum. ia fumar, jogava. Aprendi a jogar truco no hospício, porque eu não dormia, né? Agora a gente pode Aprendi a jogar jogar. então, porque eu adoro um truco. Então, eu aprendi a jogar truco com os enfermeiros. Então, eu aprendi, Isa, respondendo a sua pergunta, se você deve colocar, só quando você estiver muito bem com isso. Então ainda não. É. Por quê? Porque as pessoas vão falar a respeito disso. Elas vão ler no seu livro e vão falar a respeito disso com você. Então, se é algo que ainda te incomoda, não é algo que precisa fazer parte da sua narrativa. Perfeito. E era a resposta que eu precisava, Elcio, porque tá bem avançado o meu livro. Só que tem muitas coisas que eu estou escrevendo que antes de publicar, eu vou analisar. Isso aqui merece continuar no meu livro ou não? E eu preciso escrever sobre todas essas coisas, porque escrevendo também é um processo de trabalhar dentro de mim tudo isso. Aí, no Exatamente. momento de publicar o livro,
eu vou escolher. Capítulo 2 vai continuar. Capítulo 7, talvez. Capítulo 9, não, sai. Capítulo 9 foi necessário ser escrito, mas nesse momento não será publicado. Eu sou mentora de novos escritores, né? Então, eu sempre peço para no final do processo, porque tem pessoas que fazem a mentoria em grupo, só para saber como é o processo, conhecer o processo, e tem pessoa que faz a mentoria individual, que eu escrevo o livro junto com ela. Ela vai escrevendo e a gente se reúne para ir olhando toda o que ela já escreveu. Então, eu falo para você o seguinte, que uma das últimas fases que você vai fazer, quando você faz a revisão do seu livro, o que você precisa fazer? Você precisa ler como leitor. Sim. E sentir que aquilo que você escreveu como leitor é agradável para você. É agradável e vale a pena ser lançado para o mundo. É. Né? Porque muita gente escreve um livro, mas ela escreve só para ela. Uhum. E não Entendeu? se lembra que outras pessoas vão pegar o livro para ler e não viveram tudo que ela já viveu. Então, isso é uma Exatamente. coisa E também não vai que não ter. vai entender. E, Elci, querer, aí eu vou falar do jeito que a gente fala aqui em Minas, tá? Enfiar a goela abaixo. Querer enfiar a goela abaixo sua história não é legal. Porque a pessoa Não. que pegou o livro para ler, como você falou, ela quer crescer, ela quer aprender, ela quer ter mais conhecimento, mas ela não precisa que você coloque, né, assim, literalmente goela abaixo coisas que você viveu e que não vão edificar nada na vida delas. Então, Até porque ainda não edificou na sua. não edificou na minha. Como você falou, essas coisas que você tem vivido, se ainda não estão muito bem resolvidas, não coloque no livro. Tá decidido, não vão pro livro. Mas a gente pode outro dia marcar outra live para falar sobre isso, porque é uma história longa. E infelizmente, não é todo mundo que tá aqui agora que precisa e nem vai querer ouvir. Mas histórias reais como a sua. Histórias reais como eu estive no hospício por 30 dias. Hoje, a Elce tem autoridade, liberdade, maturidade para falar isso. A Isabela ainda está trabalhando umas coisinhas aqui dentro. Tem um mês que eu vim do Lex. E eu creio que, da mesma forma que depois de você, um ano pós. Foi um ano? Esse um ano teve alguma coisa a ver com o Lex? O primeiro Lex que eu fui foi em outubro do ano passado. Então tem. Tinha outro. Como posso aprender a escrever livros como vocês? Eu acho que é Good Income. É a Ruth. É a Ruth. minha amiga Ruth. Oi, Ruth. Eu ensino as pessoas não a escreverem, mas o processo da escrita. Né? Porque ensinar a escrever, isso é dom. Tanto que eu tenho uma parte do meu trabalho, eu sou advogada há 30 anos, não parei ainda de advogar, mas um dos meus trabalhos hoje é o Ghostwriter. O que é o Ghostwriter? Foi esse livro que eu escrevi para dar para o Matheus. Isso aqui seria um Ghostwriter. Eu escrevi o livro, mas a partir das ideias dele, a ideia não é minha. Então não seria justo eu escrever um livro a respeito disso e publicar como sendo meu. Então, o que eu faço? Eu pego a ideia das pessoas que não têm habilidade ou que não têm tempo. Sim. Porque algumas pessoas têm muitas ideias, criam cursos espetaculares, criam mentorias, têm conhecimento espetacular, mas não têm a habilidade para escrever um livro. Então, ela tem ideias. Ela tem uma ideia aqui, ela tem uma ideia ali, ela tem um workshop aqui, ela tem uma palestra ali. Eu faço a compilação de tudo isso e transformo isso no livro. E não apareço como eu não apareço no livro. Nesse caso, você apareceu no Pela Mentoria. generosidade do Matheus. Ele, olha, eu já sabia o quanto ele é generoso e a minha alegria de falar, né? A Elce tá aqui comigo, nós nos conhecemos no Lex, e você falar que agora, né, pela generosidade do Matheus,
tá aqui o seu nome e o dele. Quem Exatamente. ainda não conhece, né, eu sou assim, eu falo muito de honra. Gosto muito, e nas minhas lives que eu tenho feito, Eu fiz para honrar o Mateus. e honra nas minhas lives tem sido a principal fala. E por quê? Primeiro, para gente que tem a Bíblia como livro de cabeceira, antes desses, gente, nada disso vale, nada disso. Pode valer muito para você, alguma pessoa que está ouvindo aqui. Pode valer demais. Você ter Mulheres que Correm com os Lobos, A Coragem de Não Agradar, Viver Não Dói, que mais? Posso falar de vários livros aqui. Mentoria emocional. Ele pode estar na sua mesinha de cabeceira. Mas se em cima de todos esses não tiver, aí eu falo para mim, para você, e cada pessoa que está aqui ouvindo, cada um tem um entendimento. Mas o meu vem antes de todos esses. A minha Bíblia vem antes. E se eu não pegar minha Bíblia para ler primeiro, eu não abro o restante. Eu tenho uma para cada coisa. E? Eu tenho uma para a igreja, eu tenho uma para dar aula e tenho uma para que eu aprenda. Bíblia de estudo é super necessário. Super. Entendeu? Eu tenho uma para cada uma. E, Elci, isso aí que você está falando já está derramando, transbordando mais conhecimento. Você, que é uma mentora hoje, eu creio que essa primeira Bíblia que você mostrou é uma Bíblia que você consegue conversar e levar para os seus mentorados de uma forma mais simples, o que eles precisam. Sim. E a sua Bíblia de estudo, que eu também tenho uma dessa Persona, é aquela que essa, deixa eu ver qual que é a versão da sua. Tá invertido, né? Tema, Tá. temas em Editora Central Gospel. Temas em temas concordância. em concordância. Então, o que é o temas em concordância? Você está lendo um versículo, um capítulo e um versículo, então ele traz para você todos os versículos da Bíblia que falam sobre a mesma coisa. Sim. Temas em concordância. Essa eu não conhecia. Já estou interessada. Vai do Velho Testamento para o Novo Testamento falando a mesma coisa. Quais são os versículos que falam a mesma coisa? Então ele te traz as definições em hebraico, o que significa aquilo, entendeu? Depois que eu tive conhecimento que morte significa separação, eu tomei um choque, né? E a palavra e o significado, que é o que você acabou de falar, é um choque, mas É um choque. eu acho que a gente pode ressignificar muitas coisas, Elci. E aí, sobre morte e separação, ninguém melhor do que a Ruth, que está aqui, essa amiga minha, e só o fato de saber que ela está aqui ouvindo, eu queria falar só um pouquinho sobre morte e separação. Morte